Sim, o tema é provocativo. Mentiras que você ouve na igreja, mas aqui, na Igreja Presbiteriana do Jardim São Paulo, a gente fala a verdade para você. Qual será a nossa agenda? Hoje, nós vamos tratar da mentira creio em Jesus, e isso é suficiente. A verdade sobre a fé salvadora. Domingo que vem, trataremos sobre a mentira. Temos de ser perfeitos. A verdade sobre a nossa natureza. No dia 18, a mentira a ser atacada será: um único pecado já nos destrói. A verdade sobre o perdão e a restauração. E no último domingo, se Deus permitir, a mentira: o cristianismo é muito bom aos domingos. A verdade sobre a paixão. Esse é o nosso tema e essa é a nossa agenda. Quero convidar você para participar, para estar presente. Vamos lá então? Falsas ideias. Falsas ideias. Podemos assimilar falsas ideias de múltiplas maneiras. De um professor bem intencionado, mas sem noção. De um líder que procura impor sua própria agenda. De uma atitude não verbalizada, mas claramente comunicada dentro de uma igreja. De nossas próprias suposições. Às vezes ouvimos essas distorções claramente. Às vezes passam por nós despercebidas, como ondas de rádio. Seja qual for a origem, elas são abundantes e as assimilamos com mais frequência do que imaginamos. Falsas ideias. A gente sai de casa querendo acreditar numa mentira? Claro que não. Claro que não. Mas muitas e muitas vezes, nós vamos alojando, nós vamos hospedando na nossa cacholinha falsas narrativas, falsas ideias, mentiras. Como o texto do Tim Ritter nos diz, um professor bem intencionado, mas que está ensinando algo, que está passando algo errado, equivocado. Ele não tem muita noção do que ele está falando, mas ele está falando. Um líder que procura impor sua própria agenda. De uma atitude não verbalizada, mas claramente comunicada dentro de uma igreja. De nossas próprias suposições. Falsas ideias. Eu sofro com isso. Você também sofre, tenha certeza. Às vezes, a nossa vida está embasada, fundamentada numa falsa narrativa. Numa ideia falsa, numa mentira. E nem aqui na igreja nós estamos livres, isentos disso. Hoje nós vamos tratar dessa mentira. Talvez tenhamos aprendido dessa maneira. Talvez, na nossa experiência de doutrinação, o líder, muito bem intencionado, tenha explicado dessa maneira para a gente. Creia em Jesus e fechou. Isso é suficiente. Mas eu estou junto com aqueles que acreditam que esse ensino é uma falsa ideia, é uma falsa narrativa, é uma mentira. Gustavo, mas eu aprendi dessa maneira há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos atrás. Graças a Deus que hoje você está aqui. E queira Deus que nós sejamos corrigidos na nossa experiência de fé. Porque crer em Jesus não é suficiente.
Crer em Jesus não é suficiente. Se essa crença não influir em toda a minha vida, crer em Jesus não é suficiente. Se essa crença não mexer comigo, não me transformar, crer em Jesus não é suficiente. Se essa crença não se tornar carne na minha carne, se essa crença não alcançar o mais profundo do meu ser, do meu coração, da minha alma, crer em Jesus não é suficiente. Quem falou que crer em Jesus é suficiente? Ah, pastor, lá atrás disseram. Errado. Está errado. Pelo menos na prática, muitos cristãos acreditam na mentira de que fé não envolve transformação. Fé não envolve transformação. A simples aceitação de Cristo é suficiente para ficar dentro da vontade de Deus. Não temos necessidade de transformação e crescimento contínuos. Esse é o câncer da igreja. É gente que está na igreja 5, 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos, uma vida. Envelheceu, mas não amadureceu. Está na igreja e não aprendeu nada. Aprendeu aqui, ó. Esse é o câncer da igreja. Esse é o câncer da igreja. Creio em Jesus e isso é suficiente. Creio em Jesus e eu continuo levando a minha vida. Da mesma maneira de outrora. Não houve uma ruptura, não houve uma transformação. Mas eu entendi. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu morrer, eu vou para o céu, eu entendi. Mas não houve transformação nenhuma na vida da pessoa. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Esse é um ensino falso, é um ensino mentiroso. Muitos cristãos acreditam na mentira de que fé não envolve transformação. Não envolve transformação. E eu quero perguntar a você, qual é a sua crença e como você a vive? Qual é a sua crença e como você a vive? Eu quero trabalhar um texto com vocês, que é um texto que sempre me chamou muito a atenção e continua chamando a minha atenção, para uma reflexão mais profunda sobre o que é salvação e como ela se processa na vida daquele que recebe Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Eu vou ler 3 versões desse texto. E depois a gente vai partir para o princípio. Filipenses 2, 12 e 13. Na Almeida, Revista e Atualizada, está assim. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Vamos ler todos juntos o que está destacado em negrito? Vamos lá? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Vamos agora para o mesmo texto na Nova Versão Internacional. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Vamos juntos? O que está em destaque? Vamos lá? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. E agora a mensagem diz assim:
O que desejo ressaltar, amigos, é que vocês devem apenas continuar a fazer o que têm feito desde o princípio. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade. Agora que estou longe, continuem agindo do mesmo modo. Melhor ainda, redobrem os esforços, sejam fortes. Vivam a salvação, vamos juntos. Vivam a salvação, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dele. A expressão bíblica na língua original. Na revista atualizada, o texto diz: desenvolvei a vossa salvação. Na nova versão internacional, ponham em ação a salvação. E na mensagem, vivam a salvação. A expressão grega literalmente significa realizar, levar o trabalho até o seu término, trabalhar até o fim do serviço, completar. Ajudou? Atrapalhou? Qual é a ideia? É que, objetivamente, aquilo que aconteceu no Calvário, há mais de 2000 anos atrás, é irretocável. A salvação, objetivamente, é uma obra completa. Aquilo que Jesus fez na cruz não precisa de nenhum retoque, de nenhuma maquiagenzinha. Aquilo é perfeito. Objetivamente, aquilo já está consumado. Agora, subjetivamente, na minha vida, essa salvação está se processando. Eu já fui salvo, mas eu estou sendo salvo. E eu serei salvo. No hoje, no aqui e no agora, eu estou sendo salvo. Então eu desenvolvo essa salvação na minha vida. Eu ponho ela em ação. Eu vivo essa salvação. Eu levo essa salvação até o seu término. Eu trabalho cooperando com ela até o fim, para que ela se complete na minha vida. Vamos lá. Objetivamente, aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, no Calvário, a cruz de Cristo, é uma obra completa, irretocável. Subjetivamente, na minha vida, isso está em processo. Então, o Gustavo, ele está sendo salvo, mas ele já foi salvo, e ele será salvo, mas hoje, no momento presente, ele está sendo salvo. Essa salvação está caminhando dentro dele, essa salvação está se processualizando dentro dele, está alcançando o recôndito do coração do Gustavo, da alma do Gustavo. A salvação está sendo processualizada na minha vida. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Desenvolvei, ponham em ação, vivam. Estamos juntos até aqui? Deu para entender? Ou não? Como diria Edir Macedo, sim ou não? Sim ou não? Então tá bom, vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração de uma maneira poderosa, a fim de que essa falsa narrativa seja destruída dentro de nós. Talvez, Senhor, nós nos acomodemos a uma vida cristã vil, uma vida cristã que não é vida cristã.
é só uma disposição mental que não tem reflexo nenhum na nossa vida. Por isso nós continuamos sendo as mesmas pessoas, imersas, Senhor, chafurdando nos mesmos vícios, presos, Senhor, sempre aos mesmos pecados. Que o Senhor nos livre dessa mentira hoje, para que nós possamos viver, Senhor, verdadeiramente para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor, em nome de Jesus. Amém. O que a gente pode aprender com o texto bíblico? Vamos lá para o princípio? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Entenda a transformação à semelhança de Cristo como parte integrante do processo de salvação. Gustavo, sem rodeios e sem voltinhas, diga: salvação é uma moeda. Transformação e salvação. Transformação e salvação. É assim que nós devemos entender esse processo de Deus na nossa vida. Entenda a transformação, a semelhança de Cristo, como parte integrante do processo de salvação. O texto diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ponham em ação. Ponham em ação. Essa é a exortação do apóstolo Paulo. Desenvolvemos a nossa salvação. Esse processo não traz salvação, pelo contrário, estende a salvação para cada recanto de nossas vidas. Foi assim que Deus fez comigo depois de minha consagração inicial. Nós cooperamos com Deus em crescimento espiritual. Essa ideia da cooperação com Deus é que nós precisamos entender. Em Cristo, eu recebi a salvação, mas eu coopero com Deus nesse processo. Eu coopero com Ele. Existe um esforço meu para que essa salvação seja processualizada na minha vida. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso me abrir a essa salvação. Não é que eu me salve. Isso quem faz é Deus. Mas eu me abro a essa salvação. Eu estendo ela na minha vida. Essa é a ideia. Porque salvação implica também em transformação. Implica também em transformação. Já vou frisar aqui. Se Deus permitir, abordaremos esse tema. Mas eu já quero antecipá-lo um pouquinho. Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de transformação. Eu recebo Jesus na minha vida, não me torno um sujeito perfeitinho. Mas Deus, Ele começa a me transformar. Então, se eu sou um sujeito pavio curto, eu dobro os meus joelhos. Eu leio a Sagrada Escritura. Eu compartilho a minha vida com outras pessoas. Eu exponho essa minha fraqueza. Deus vai me abençoando. E daqui a pouco o meu pavio, que não era curto, na verdade nem existia, já tem 1 centímetro. Já tem 1 centímetro. Porque Deus, Ele foi me transformando e vai me transformando. E eu passo a ser uma pessoa um pouco mais paciente.
Aquele Gustavo explosivo, bateu, levou, não leva o desaforo para casa, esse cara ainda está aqui. Mas ele começa a ser lapidado, ele começa a ser domado. Ele começa a ser forjado. Por quê? Entenda a transformação, a semelhança de quem? Já disse isso aqui, vou repetir. E vou repetir até o meu último dia aqui nessa igreja. Sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? É fazer com que você seja, a cada dia, mais e mais parecido com Jesus. Esse é o processo. Não é instantâneo. Recebi Jesus, então eu que era explosivo, recebi Jesus, no dia seguinte, virei uma florzinha de Jesus. Quero frisar, eu nunca cantei essa música. Eu cantava a versão Sou um soldadinho de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, eu nunca cantei. Meu pai não deixaria. Meu pai não deixaria eu cantar essa música. Eu cantava então, eu sou um soldadinho de Jesus. Mas voltando. Eu que era um sujeito sem pavio, vou sendo transformado. E passo a ter pavio. Passo a ser um pouco mais paciente. Passo a lidar melhor com essa explosividade que existe dentro de mim. Nunca mais vou explodir. Não estou dizendo isso, porque perfeição não. Perfeição não. Mas progressão. Progressão. Olha, pouca coisa me abate. Mas uma coisa que me deixa muito triste é conversar com uma pessoa que já está na igreja há décadas e ouvir coisas do tipo, pastor, olha, eu não consigo perdoar. Eu fico triste com isso. Pastor, eu tenho problema. Eu sou meio linguarudo. Eu sou meio bocudo. Eu não consigo, assim, colocar freio na minha boca. E a pessoa está há décadas na igreja. E eu penso, será que não é uma narrativa falsa? Não é uma falsa ideia? Não é uma mentira que foi ensinada para essa pessoa? De repente, creia em Jesus, isso é suficiente. E daí a pessoa passou décadas na igreja com aquele problema, com aquela situação, nunca progrediu. Creio que a maioria aqui passou pelos bancos escolares. Eu passei. Já imaginou se a gente estivesse na primeira série do primário, do ensino fundamental ainda? Se eu, com 42 anos, estivesse na primeira série do ensino fundamental ainda, porque não progredi? Mas é isso que acontece com a vida cristã. A pessoa passa 50 anos na igreja, no rol do berço. No rol do berço. É isso que acontece. E isso é triste, porque a vida cristã, o discipulado, nos chama a uma progressão. A uma progressão. Eu entendo que a minha salvação, ela me transforma. Ela me transforma. Porque o alvo é claro. A cada dia mais e mais, mais e mais, mais e mais parecido com Jesus. E aí Deus, Ele vai trabalhar na minha vida. Às vezes no amor, às vezes na dor. Mas amei a palavra do Tássio. Na dor, ainda assim, experimentamos o amor de Deus. Mas Ele vai nos amassando. Ele vai nos amassando. Gustavo, você não pode mais ser assim. Você não pode, você não deve mais ser assim. Eu não quero essa vida para você. E Deus vai me transformando, vai me moldando. Para que eu seja mais e mais parecido com Jesus. Então pense comigo, nesse processo deve haver cooperação da nossa parte.
Cooperação. Eu preciso cooperar com Deus. Bem, graça mais esforço. Gustavo, não gosto dessa palavra esforço porque me lembra obras. E nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Não gosto da palavra esforço, então troque por cooperação. Graça mais a nossa cooperação igual a salvação. O esforço, a cooperação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não contraria em hipótese alguma a doutrina da graça. Na verdade, a doutrina bíblica da graça se opõe frontalmente à questão do merecimento. Do merecimento. E aí já é uma outra temática. O que estamos falando aqui é sobre esse mover de Deus na nossa vida e a nossa cooperação. Eu coopero. Você coopera. Eu devo cooperar. Você deve cooperar. Porque se nada fizermos, nada será feito. Não adianta querer jogar na conta da graça. Ah, mas tudo é graça, pastor. Tudo é graça. Sim, mas se nós nada fizermos, nada será feito. E é isso que nós precisamos entender. Se nós nada fizermos, nada será feito. Nada será feito. Vamos a alguns versículos. Eu queria passar alguns versículos com vocês. Vamos lê-los juntos? Vamos lá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que está em destaque ali? Qual é a palavrinha? Transformem-se. E no grego, a palavra que aparece tem a ver com metamorfose. Aquele processo que a gente vê na lagarta, aquela criaturinha repugnante, mas que num dado momento vai para o casulo, e depois de um tempo, aquele casulo se rompe, e sai dele uma linda... Essa é a palavra grega, metamorfose. Transformem-se, de que maneira? Pela renovação. Transformem-se. Não se amoldem, transformem-se. Um outro texto, a mesma palavrinha grega metamorfose. Vamos lá, vamos ler juntos? E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Segundo a sua imagem, nós estamos sendo... Uma metamorfose está se processualizando na nossa vida. Mas a pergunta é, temos cooperado? Temos cooperado? E um versículo que eu acho assim, demais, porque não tem moldura, é bruto, é cru. É cru, Tacinho. Vamos ler todos juntos? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, esse nele, quem que é? Essa pessoa que diz que permanece em Jesus, o que ela tem que fazer? Deve andar como ele andou. É a prova dos 9. É a prova dos 9. Você fala de Jesus? Então ande como ele andou. É a prova dos 9. Gustavo, mas isso é muito difícil. É o processo da nossa vida, gente.
Ninguém está falando aqui de fácil, difícil, esqueça essa categoria. Esse é o processo de Deus. A partir do momento em que você foi recebido na igreja, porque recebeu Jesus, esse é o processo de Deus na vida da gente. É ser como Jesus. É ser transformado. É ser transformado. Bem, eu sei que eu estou falando aqui, e muita coisa deve estar passando pela sua cabeça, de repente você está pensando isso aí. Transformação, eu já tentei mudar. No entanto, não obtive êxito. Qual é o pulo do gato, pastor? Quem que nunca tentou mudar, né? Às vezes a gente tenta incluir um vegetalzinho na nossa alimentação e já é um Deus nos acuda, né? Às vezes a gente quer incluir uma caminhadinha na nossa rotina e aí dói tudo, né? Dói o dedão, dói a panturrilha, os glúteos doem, a gente não tem tempo, né? Uma caminhadinha a gente não consegue incluir na nossa rotina, não é mesmo? Quem nunca pensou, eu estou muito irritado, eu preciso ser mais paciente, vou mudar. Mas aí, a primeira pingada na área, assim, do cônjuge, olha que palavra bonita, né? Cônjuge. A primeira pingada, assim, ó. Vocês se lembram do Saraiva? Pergunta idiota, tolerância... A primeira pingada na área, assim, ó, o Saraiva se apossa da gente, né? Tolerância zero. A gente vem, ó. Não é assim? Quantas e quantas vezes a gente tentou segurar o reggae, tentou mudar, uma transformação. Tem pulo do gato? Tem pulo do gato? Bem, nós crescemos fisicamente quando nos alimentamos e nos exercitamos de modo adequado. E o mesmo processo se aplica ao crescimento espiritual. 2 verbos ali. Quando nos alimentamos e quando nos exercitamos. Nós se a gente não se alimentar, o que acontece com a gente? A gente morre. E se não houver um mínimo de exercício, os nossos músculos vão se atrofiando, não é isso? E a gente pode até morrer também. Então a chave, pulo do gato não existe, mas a chave é alimentação e exercício. Três perguntas básicas para você pensar e refletir. A primeira, o que tem alimentado a sua alma? Não consigo mudar. Sou escravo dessa porcaria, eu não consigo mudar. A primeira pergunta que eu faria, o que tem alimentado a sua alma? O que tem alimentado a sua alma? O que tem nutrido a sua alma? O que tem nutrido a sua alma? Nós vivemos num período histórico, eu diria para vocês que nunca antes na história deste país, vivemos num período histórico em que nunca houve tanta distração como há agora. Acredite nisso que eu estou falando para você. Nunca houve na história da humanidade, mundo ocidental, nunca houve na história da humanidade tanta distração.
E a distração é um demônio. É um capeta. Porque de repente a gente fala assim, né? Já aconteceu com você? Hashtag quem nunca. Só vou dar uma olhadinha, coisa de 5 minutos. Uma hora depois, até porque agora está passando o Big Brother, né? E eu tenho que saber, né? Quem que está ficando com quem que está pegando quem, o edredom, né? Tenho que saber. Então, ó, a pergunta é, o que tem alimentado a sua alma? Nunca houve tanta distração, e eu vou dizer uma coisa aqui, talvez eu esteja sendo até exagerado, mas é a minha crença. Nós somos a geração mais indisciplinada da história da igreja. Nós somos, infelizmente, mais indisciplinada. Nós somos. Mas porque também nunca houve tanta distração. Eu fui criado com os meus avós. Sim, eu sou criadão com a avó. E eu me lembro perfeitamente do universo dos meus avós. Me lembro perfeitamente. Estou dizendo que aquilo é o modelo? Não, não estou dizendo que aquilo é o modelo, mas eu estou dizendo que, por conta de menos distração, mais foco para as coisas. Mais foco para as coisas, mais foco para a coisa. Agora, hoje, distração, e a gente... Uma olhadinha só, 5 minutinhos, ver quem me mandou mensagem. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. Isso aconteceu de manhã. No período da tarde... E aqui tem tudo, né? Aqui tem tudo. Aqui você encontra tudo. O que tem alimentado a sua alma? A segunda pergunta. Quais são os exercícios espirituais que você tem praticado? De repente, barriguinha chapada, mas a alma está mirrada. De repente, o glúteo empinadinho, na nuca. Mas a alma está mirrada, está atrofiada, porque não tem exercício. Não responda para mim. Eu não quero saber, mas eu vou perguntar, então eu quero saber. Mas não me responda. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? A última vez que você orou? A última vez que você teve um encontro com um amigo espiritual? Você pensou assim, cara, eu preciso encontrar o fulano porque estou precisando abrir meu coração. Pegou lá o celular, mandou uma mensagem, encontrou com o sujeito, uma refeição, abriu seu coração, compartilhou com ele. Quando? E a última. A qual grupo de pessoas você está ligado? Craque Neto, frasista de mão cheia. Passarinho que acompanha morcego dorme de ponta cabeça. Passarinho que acompanha morcego dorme de ponta cabeça. A qual grupo de pessoas você está ligado? Gente que estimula você a ser melhor? Gente que está com você nesse processo de transformação? Ou é gente que é má influência para a sua vida?
A que grupo de pessoas você está ligado? Todos nós estamos. Os seus grupos de WhatsApp. E daí? Ah, Gustavo, eu já tentei tantas vezes me transformar. De que jeito? Alma mirrada, músculos atrofiados e passarinho que acompanha morcego? Transformação? Só se for para pior. Não é? Mas isso acontece naturalmente, sem esforço. Sem esforço, a gente piora. Para cima, meus irmãos, é esforço. Para baixo, todo santo ajuda. Todo santo ajuda. Para baixo é delícia, né? Porque a gente não tem que fazer força nenhuma. Para baixo é só a lei da gravidade já cumpre o seu papel. Mas e para cima? E para cima? Vamos repetir? Que esse eu acho que deixa eu ver, é o último slide. Vamos repetir todos juntos o princípio? Vamos lá? Entenda a transformação, a semelhança de Cristo, como parte integrante do processo de salvação. Ah, mas crer em Jesus não é suficiente? Não, eu preciso cooperar. Eu creio em Jesus e eu coopero com Ele, com a obra dele na minha vida. Eu não sou passivo nesse processo. Eu cumpro um papel. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que alimentar a minha alma. Eu sei que eu tenho que me exercitar espiritualmente. E eu sei que eu tenho que estar conectado com pessoas que contribuam. Para o meu bem. Então eu estou cooperando. Eu estou cooperando. Para meditar e orar. Você já acreditou que a fé é simplesmente aquilo que acreditamos? Você já acreditou nisso? Que crer em Jesus é suficiente? Você já acreditou nisso? Bem, se sim, como essa crença danificou ou atrasou a sua jornada com Deus? Porque das duas, uma. Se você acreditou que bastava crer em Jesus e isso era suficiente, na sua jornada com Deus houve dano e houve atraso. Houve. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. 3. Se não, como Deus moldou o seu comportamento de modo que ele refletisse a sua fé em Jesus? Não, pastor, eu nunca acreditei nessa lorota. Graças a Deus, eu fui instruído corretamente. Olha que maravilha. Então você teve progresso na sua vida. Então você pode notar, perceber que a sua fé irradiava através do seu comportamento, através da sua postura, através da sua vida. E isso refletia a pessoa de Jesus através de você. Que ótimo. É isso aí. Boa semana. Mentiras que você ouve na igreja, mas aqui na igreja presbiteriana do Jardim São Paulo a gente vai falar a verdade para você. Não é suficiente crer em Jesus. Você precisa crer nele e cooperar. E cooperar. Porque salvação tem a ver com transformação. Se eu nada fizer, nada será feito. Nada será feito.
eu preciso sim me alimentar, me exercitar, estar ligado a um grupo de pessoas que sejam edificadores da minha vida. Eu preciso sim. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, precisamos que o Seu Santo Espírito aplique essa palavra na nossa vida. Eu sei que é uma palavra desafiadora, é desafiadora para mim. Que o Senhor me ajude, porque eu quero ser tido como um cooperador da graça. Eu quero, Senhor, que a Sua salvação alcance todos os cantos e recantos da minha vida. Eu não quero que nada passe, Senhor, despercebido, em branco. Eu quero toda a minha vida, a totalidade da minha vida, Senhor, debaixo da Sua graça. Que o Senhor também ajude os meus irmãos e as minhas irmãs nas suas dificuldades, nas suas ambiguidades, nas suas contradições. Que o Senhor nos ajude, porque nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Nós nunca seremos perfeitos. Nós somos pecadores. E por isso, Senhor, necessitados da Sua graça, da operação da Sua graça na nossa vida. Prepara, Senhor, o nosso coração para esta hora tão importante, porque nós vamos afirmar e reafirmar a nossa fé em Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso amigo. E é em nome dele que nós oramos. Amém.